bem no coração de uma floresta tranquila, onde as folhas dançavam com o vento e o rio cantava baixinho entre as pedras. Vivia um pequeno castor chamado Bento. Bento era conhecido por suas habilidades com madeira. Suas patinhas ágeis construíam tocas, barragens e pequenas escadas para os amigos da floresta. Mas havia algo que ele nunca tinha ousado tentar: construir uma ponte. Não porque não soubesse como, mas porque no centro do vale havia um grande vão entre duas margens. E entre essas margens corria um rio profundo, largo e barulhento. Antigamente havia ali uma ponte firme e bonita, mas ela havia caído num dia de tempestade, e desde então nenhum animal atravessava de um lado para o outro. Os animais viviam divididos, os do lado do bosque florido e os da campina dourada. Mesmo sentindo falta uns dos outros, ninguém se arriscava a atravessar as águas agitadas. Bento, que morava perto da beira do rio, ouvia as histórias de quando todos brincavam juntos, e aquilo fazia seu coração apertar. Um dia, enquanto olhava o céu refletido na correnteza, ele teve uma ideia que parecia vir de um lugar muito especial. Talvez ele fosse o castor, certo para reconstruir a ponte. Mas esse pensamento logo foi coberto por dúvidas. E se os outros não acreditassem nele? E se a ponte não fosse forte o suficiente? Naquela noite, Bento deitou-se em sua toca e pensou em silêncio. Lembrou-se de tudo que já tinha conseguido fazer, mesmo quando sentia medo. E ali, no escuro acolhedor da sua toca, tomou a decisão de começar a ponte. Mesmo sem saber se daria certo, ele daria o primeiro passo. Porque, às vezes, a ponte mais difícil de construir é a que começa dentro do coração da gente. No dia seguinte, quando o sol ainda estava se espreguiçando no céu, Bento saiu de sua toca com o coração acelerado. Nas suas costas, carregava uma pequena tora que havia escolhido com muito cuidado. Ela não era pesada, mas simbolizava algo grande: o começo. Ele sabia que uma ponte não se constrói de uma vez, mas cada pedaço conta, e aquele era o primeiro. Ao chegar à margem do rio, Bento olhou as águas correndo depressa. Por um instante, sentiu vontade de voltar, mas respirou fundo e se lembrou da imagem dos animais reunidos, correndo juntos entre o campo e o bosque, sem medo da travessia. Com cuidado, ele encaixou a madeira no ponto onde a ponte antiga começava, gravando firme entre duas pedras que ainda sustentavam parte da base antiga. Ao longe, um coelho apareceu curioso. Observou sem dizer nada. Depois veio um esquilo que parou ao lado. Logo, uma pequena coruja pousou num galho próximo, também em silêncio. Nenhum deles sabia o que dizer, mas seus olhos atentos pareciam dizer que estavam ali, testemunhando algo importante. Bento não esperava aplausos, mas aquele silêncio respeitoso aqueceu seu peito. Ele continuou fazendo mais viagens, carregando madeira, ajustando cada peça com precisão. A cada dia a estrutura crescia um pouco mais. E a cada dia, mais animais se aproximavam. Não para ajudar ainda, mas para ver. E, no fundo, talvez para acreditar. Mesmo que a ponte ainda estivesse longe de ser concluída, algo muito maior já estava sendo construído: a confiança. Não apenas dos outros em Bento, mas de Bento em si mesmo e de todos na ideia de que, juntos, poderiam se reencontrar. Porque a fé começa assim: pequena como uma tora de madeira nas costas de um castor, mas forte o suficiente para sustentar um novo caminho. Depois de muitos dias de trabalho, a ponte de Bento já ganhava forma. Vigas alinhadas ligavam as duas margens quase por completo. Faltavam poucas peças e o entusiasmo crescia. Mas como a própria floresta sabia, os ventos mudam rápido. E numa tarde em que o céu escureceu sem aviso, uma forte tempestade caiu sobre o vale. O vento uivava entre os galhos, e a chuva batia como tambor nas folhas e nas tábuas recém-colocadas. Bento correu até a ponte, tentando proteger o que podia. O rio, antes tranquilo, agora rugia, ameaçando arrancar o que havia sido construído com tanto cuidado. Assustado, Bento tentou segurar as madeiras que começavam a se soltar, mas era pequeno demais para conter tanta força sozinho. Foi então que algo inesperado aconteceu. O coelho surgiu, trazendo cordas trançadas de cipó. O esquilo apareceu com pedras pesadas para reforçar a base. A coruja voava abaixo,
iluminando o trabalho com uma lanterna amarrada em seu pescoço. Logo, outros animais também se aproximaram. Cada um fazia o que podia. Seguravam, reforçavam, protegiam. Bento, encharcado, olhou ao redor e viu que não estava mais só. A ponte, por fim, resistiu. Molhada, um pouco torta em algumas partes, mas inteira. E o mais importante, ela agora pertencia a todos. Na manhã seguinte, com o sol brilhando outra vez, a floresta parecia nova. E a ponte, mesmo ainda inacabada, já estava viva. Porque havia sido sustentada não apenas por madeira, mas por confiança compartilhada. E confiança, quando espalhada, vira força. Com o céu limpo e a ponte firme depois da tempestade, os animais acordaram com um sentimento diferente naquele dia. Era como se o ar estivesse mais leve e o rio, agora calmo, parecesse sorrir sob o brilho do sol. A ponte estava pronta. Faltava apenas uma coisa: atravessá-la. Bento foi o primeiro a se aproximar. Seus olhos brilhavam, mas seu coração batia acelerado. Não por medo de cair, mas por saber que aquele momento era maior do que ele. Do outro lado da margem, dezenas de animais da campina esperavam em silêncio, como se estivessem prendendo a respiração. Com passos firmes, Bento atravessou. A madeira rangeu suavemente sob suas patas, mas resistiu. Ao chegar ao outro lado, ele parou. Não disse nada, apenas abriu os braços e sorriu. Foi então que uma pequena tartaruga muito tímida saiu de trás de um arbusto e começou a cruzar a ponte também. Depois dela, um guaxinim, uma família de patos, e logo todos estavam caminhando de um lado para o outro, como se a distância entre as margens nunca tivesse existido. A ponte feita de madeira, esforço e coragem, agora era preenchida por passos, risos e reencontros. E Bento, sentado sob a sombra de uma árvore, observava tudo em silêncio, com o coração aquecido. Não havia placas, nem aplausos, mas havia algo muito maior. A certeza de que, quando alguém escolhe acreditar e se colocar a serviço da união, algo sagrado acontece. Naquela tarde, a ponte ganhou um nome, não gravado em madeira, mas guardado no coração de cada animal da floresta. Ela passou a ser conhecida como a Ponte da Confiança, porque era isso que ela sustentava, muito mais do que corpos, corações que voltavam a se encontrar.